Se você tá aqui comigo hoje, com certeza você já sentiu ou tá sentindo que a sua vida está com freio de mão puxado. Lá no fundo você sabe que existe uma versão sua muito mais forte e brilhante e que tá aí trancada, pedindo pra sair. Você sabe que muitas pessoas me procuram dizendo que quer sucesso, mas a verdade científica e comportamental é outra. Nós temos pavor da nossa própria grandeza. Como dizia Marianne Williamson e o nosso querido Nelson Mandela, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, que mais nos assusta. A PNL explica isso através das nossas crenças hereditárias. Desde pequenos, a gente é condicionado a não incomodar, não aparecer demais. Criamos um mapa mental onde ser comum é muito seguro. E se destacar é perigoso, é ou não é? Como que você foi criado? Comenta aqui pra mim. Mas se a gente olhar pelo prisma da análise comportamental, muitos de nós estamos adaptando o nosso perfil, mas aquele natural mesmo, para caber em molduras que nem são nossas. Às vezes você tem uma dominância ou uma influência alta, mas você se apaga para não gerar conflito. Você se torna uma pessoa totalmente diferente só para sobreviver. E perceba, você não está sendo humilde, você está sendo invisível. A invisibilidade é a morte lenta de qualquer sonho. Então aqui nesse vídeo hoje é mais um bate-papo para você entender aonde, o que, quais são os gatilhos que estão fazendo com que você fique travado e que você reflita para que realmente você enxergue quem você é, o seu potencial, onde você pode chegar e que somente você pode realizar os seus sonhos. Tudo isso através da neurociência, PNL, todos os conhecimentos de mais de 14 anos que eu tenho em gestão de pessoas, que eu venho aqui compartilhar com você nesse canal. Inclusive, se você já está gostando do conteúdo, gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação de forma simples, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você. Aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto, então já se inscreve, não esquece não. Curte o vídeo para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que pode ajudar os espectadores dessa rede de relacionamento e de muito conhecimento que é o YouTube. Então eu peço a sua ajuda, se você puder, curte e se inscreve aqui no canal, porque aqui você não vai ver ninguém reclamando de nada. Aqui a gente está em busca sempre de aprimoramento e sermos 1% melhor todos os dias. Bem-vindo ao canal Motivacional Levanta Daí! Então vamos parar? Vamos parar com esse negócio de você ficar apagadinho, apagadinha, achando que tá tudo bem ficar escondidinho, sendo que você tá sentindo que tem uma coisa forte aí dentro, querendo sair. Uma versão sua, que é incrível e que quer muito mostrar pra você o quanto você pode se admirar. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por exemplo, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, entendemos que a vulnerabilidade é o caminho. Para brilhar, a gente precisa se expor ao julgamento. Isso é o maior medo das pessoas, inclusive. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey, que eu já falei aqui e falo sempre nos vídeos, a gente aprende sobre o protagonismo. Se você só está reagindo ao que os outros esperam de você, você não está liderando a sua vida. Você está sendo liderado por ela e eu tenho certeza que você tem esse sentimento muitas vezes. E eu vou te contar que eu sei exatamente o que é isso. Eu sei como dói sentir que você tem um oceano dentro de você, mas está tentando caber dentro de um copo d'água. Eu sei o que é ouvir que você é apenas operacional demais, ou que seu lugar é apenas executando. Quando as pessoas te cortam, quando as pessoas não estão nem aí para o que você tem a dizer, ou quando elas estão com medo do que você tem a dizer. Ou seja, quando a sua alma grita que você nasceu para você ser uma pessoa de resultados, para você ser um mentor, para você transformar destinos. É essa a intensidade que você precisa ouvir e seguir. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mundo, ele não ganha nada com você se diminuindo. Suas mãos, elas foram feitas para criar. Sim, você tem talentos e o mundo precisa do seu conhecimento. Você não nasceu apenas para obedecer. Pensa nisso. Muitas vezes a gente se esconde atrás de um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer, enfim, porque a gente tem algum medo, algum receio de se expor.
A exposição, ela é muito desagradável para todas as pessoas, até para quem tem costume. Mas eu vou te contar uma história minha particular. Em uma empresa que eu trabalhei, eu trabalho com treinamento há mais de 14 anos. Eu comecei sendo uma analista de treinamento em RH. E eu trabalhei em uma indústria que não tinha muito na sua cultura realizar constantes treinamentos. Então eu fazia muitos processos manuais, processos burocráticos, acompanhamentos de auditoria, controles de documentos, desenvolvimento de materiais e tudo mais. Era uma época antes da pandemia que não se fazia muita coisa online. E no meu primeiro programa de desenvolvimento de líderes nessa empresa, o meu diretor foi acompanhar esse treinamento. O meu diretor na época, uma pessoa que eu admiro muito. Ele assistiu o treinamento todo, fez as suas anotações e no caminho de volta para nossa sala, ele me disse o seguinte: Simone, eu tô perdendo tempo com você atrás de uma mesa. Você precisa estar mais em sala. Você é muito boa nisso. Aquilo me abriu uma janela dentro da mente. Eu percebi, principalmente pela posição que ele tinha em relação a mim, em relação ao trabalho, em relação à empresa. Ele era um dos donos da empresa. E ele me deu esse feedback de uma maneira tão espontânea que eu me senti muito segura. Mas sabe qual que é o problema? Isso é muito bom, mas isso não pode vir só do externo. A gente precisa sempre entender o tamanho do nosso potencial. A gente acha que isso muitas vezes é falta de humildade, é você não se colocar no seu lugar. Quantas vezes eu ouvi isso? Se coloque no seu lugar. Ou coisas similares. Isso é muito ruim porque você acaba acreditando nisso. Só que nós temos muitos talentos que às vezes as pessoas querem apagar de propósito ou simplesmente você não soube demonstrar o tamanho do seu talento. Então pare de se esconder se é isso que você quer. Às vezes, aquele medo de você estar lá vai se transformar em uma imensa satisfação e orgulho que você vai ter do seu trabalho quando você finalizar. Pode ser uma exposição em uma reunião, pode ser uma exposição para dar uma ideia. Às vezes a pessoa está com uma ideia incrível na cabeça, ela não consegue dar a ideia, porque ela começa a ficar com medo da reação das pessoas. E de repente a sua ideia é o que vai resolver o problema. Ou às vezes a sua ideia é só muito boa e você guarda para você por medo. Por medo daquelas pessoas que não estão nem aí com a sua vida. Elas não estão nem aí pro que você tem de conhecimento. Então lembre-se, sempre que você ficar com medo da opinião das pessoas, isso é uma coisa que você precisa superar. Porque as pessoas, às vezes, elas se aproveitam disso pra te calar. Porque você tem um talento tão grande que às vezes dá medo nelas. Então pensa nisso também. Você nasceu para brilhar, você nasceu para se destacar, você nasceu para criar. Seja dentro da empresa que você está, seja fazendo alguma coisa diferente. Você acha que é fácil colocar a cara no YouTube? Não era um propósito meu, mas eu vi que era um dos caminhos de eu levar o conhecimento para mais pessoas. De eu estar dentro da casa das pessoas, no caminho delas para o trabalho, conversando sobre coisas que eu gostaria que conversassem comigo. E que nem sempre eu tenho a oportunidade de fazer dentro da empresa de uma outra pessoa. Aqui é a minha empresa. Eu falo do jeito que eu quero, com as pessoas que realmente estão ligadas a mim de alguma forma e querendo evoluir junto comigo e aproveitando dos conhecimentos que eu passo gratuitamente aqui no YouTube. Ou que eu passo nas minhas palestras, ou que eu passo nos meus treinamentos, que é o que eu mais amo fazer na minha carreira. Dividir conhecimento e estar no meio das pessoas. É a parte mais deliciosa do meu trabalho. E é por isso que eu tô aqui com você hoje. Se eu fosse dar ouvidos a todo mundo que falou que eu não era boa nisso, eu ainda com certeza estava atrás de uma PA, lá no telemarketing onde eu comecei. E que foi um lugar incrível que me ensinou muito. E eu fiquei 12 anos em call center, parte atendendo, parte fazendo treinamento, e ali que eu ganhei a minha oportunidade. Porque eu não ouvi as pessoas dizerem o quanto eu não era boa para fazer as coisas. Eu ouvi o que eu realmente queria ouvir, que era o meu instinto de fazer mais. Quando alguém disse pra mim, Simone, você é boa nisso, foi nisso que eu me agarrei. Quando eu vi que eu me sentia bem ensinando as pessoas, foi nisso que eu me agarrei. E hoje eu tenho muito orgulho de onde a minha carreira chegou e eu tenho muita expectativa e orgulho de onde eu sei que ela pode chegar. E eu gostaria que você tivesse esse sentimento também. Eu decidi, por exemplo, que a minha missão como coach criacional é justamente ser o espelho que reflete essa luz que você do nada esqueceu que tinha. E entenda que coach levado a sério, ele mostra com técnicas o caminho para se chegar nos objetivos. Se você sente que de repente a sua equipe está vivendo em um modo automático e precisa aí de um choque de propósito, eu posso te ajudar com isso. Eu levo essa transformação através de treinamentos personalizados para sua equipe, para sua escola, para sua faculdade. Mas se o seu desafio é individual, se você está cansado de pedir licença só para existir, eu estou com a agenda aberta
caneta para processos de coaching. E no meu acompanhamento não tem teoria rasa, tá? Tem PNL, tem um método validado que vai tirar você desse labirinto. O link tá aqui na descrição para você conversar comigo. É importante você parar de se esconder. O palco da sua vida está vazio, só esperando por você. E quais são os passos que você precisa dar? Se desenvolver, acreditar mais em você, e para tudo isso você precisa levantar daí. Você precisa realmente decidir que vai acontecer. Não é eu quero, é eu decido. Se você tá aqui comigo, se você acompanha todos os vídeos do canal, você sabe que tem caminhos que a gente pode seguir juntos, tanto de organização interna como de organização externa. E eu estou aqui para te ajudar. Então levanta daí, reflita sobre tudo isso, para de se esconder e esconder os seus talentos. E esteja perto de pessoas que com certeza vão elevar os seus talentos e não te derrubar. Pessoas que falam para você que é uma crítica construtiva, primeiro olhe o que elas construíram, depois escuta o que elas têm a dizer. Ou simplesmente escute de quem você pede opinião, porque você pede opinião para quem você admira. E se você admira, porque essa pessoa ou tá no caminho ou já chegou onde você quer chegar. Esse é o caminho que eu sigo, seguindo os ensinamentos de todos os livros que eu falo aqui pra você, de todos os conhecimentos que eu adquiri nas minhas formações e na minha vivência com gestão, treinamentos e RH há mais de 14 anos. Então se você decidir levantar daí comigo, eu tô aqui toda semana com você. Um beijo e até!